Olá, no programa Propaganda e Negócios de hoje você não pode perder. Nós estamos batendo um papo aqui com o Roberto Cabrini, o mais importante repórter investigativo do Brasil. Você vai conhecê-lo pessoalmente, vai conhecer a ética que ele tem, os princípios e a grande história desse extraordinário jornalista. Não perca, volte já. Olá, como eu disse na abertura, estou aqui ao lado, tenho a honra de receber Roberto Cabrini. Roberto, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Bater um papo comigo no Propaganda e Negócios, né? Obrigado. Décio, a honra é minha, você é um profissional brilhante, o seu programa atualmente é um dos melhores da televisão brasileira, porque ele é único naquilo que ele se propõe. Puxa vida, ó. Gravou, tá vendo? Vou repetir isso, obrigado, viu? Obrigado mesmo, eu sou seu fã de carteirinha, né? Agora, me fala um negócio, você foi para um jornalismo investigativo, mas eu sei que você começou com 16 anos de jornalismo. Sim. Depois foi para o jornalismo esportivo, me conta essa história até chegar nessa especialidade que você tem, que você se tornou um ícone desse tipo de jornalismo. Décio, tudo na minha vida, na minha carreira, aconteceu muito precocemente. Eu comecei com 16 anos, uma rádio no interior, na minha cidade, Piracicaba, fazendo esporte e fazendo tudo. Mas foi uma experiência tão rica, por isso que eu sempre falo para aquelas pessoas que querem aprender jornalismo, não desprezem grandes oportunidades nos pequenos veículos, porque é onde você pode moldar o seu estilo. E essa experiência nessa pequena rádio foi tão rica, de 16 a 17 anos, que com 17 anos eu fui contratado pela Rede Globo de televisão, já para fazer matéria para o Jornal Nacional, graças a essa pequena experiência. Claro que eu não era nem formado ainda, me formei depois, a Globo até pagou a minha faculdade, a minha grande escola foi a Rede Globo de televisão, embora eu seja defensor dos benefícios que trazem as universidades. Você chegou a ser correspondente internacional da Globo? Sim, eu trabalhei 10 anos no exterior, em Londres e em Nova York, e viajei para mais de 80 países, cobri 6 guerras, eu tive uma experiência muito marcante no exterior e grande parte do estilo que eu acabei formando, que eu acabei desenvolvendo, tem uma certa influência dos grandes profissionais com os quais eu convivi, ou pelo menos consumi o trabalho deles, como o Dan Rather, como o Peter Jennings, como Terry Koppel, na época que eu morava nos Estados Unidos, enfim, os grandes documentários da BBC, mas eu jamais esqueço de citar o primeiro grande mestre, que foi Juarez Soares. O meu primeiro mestre foi um rapaz da rádio, eu comecei, que se chamava Jaime Luiz, né? Que eu tive a sorte de pegar alguém que tinha um grande desenvolvimento de mentalidade naquilo que requer o ato de ser um repórter. Ele que me ensinou de perguntar sempre objetivamente. De que você sempre precisa perguntar objetivamente, inclusive para não dar muita chance para o entrevistado para ele falar, para ele pensar muito, né, para ele ser mais espontâneo. Mas o Juarez Soares, dentro da TV Globo, ele era assim um ídolo, porque ele tinha uma espontaneidade, tinha criatividade, e numa época, e eu tive o privilégio de estar nessa época, onde os repórteres deixavam de ser apenas uma mão para ganhar corpo, alma e estilo. Eu vivi essa transição, e o Juarez foi um dos primeiros grandes ícones do telejornalismo brasileiro. Agora, como é bom aprender com esses craques, né? E poder um dia chegar nesse ponto que você está na sua carreira, brilhante, e reconhecer quem fez bem para você, né? Com certeza, você eu faço sempre questão. Você podia pegar dos dois lados, aquele que te ensinou errado, ou que pouco se lixou para você, e aqueles que tiveram carinho para te encaminhar, aconselhar e dizer qual é o segredo da profissão. Não faltaram grandes mestres da minha carreira. Se eu for começar a citar aqui, a lista é bem grande, né? Eu citei alguns mais icônicos, mas sem dúvida, tudo que eu represento hoje, tudo que eu consigo fazer do trabalho, tem ali essa influência, porque você imagina o que você está com 17 anos, na Rede Globo de televisão, nos primeiros 2 meses, você enseja nas pessoas um certo paternalismo, né? Tinha idade para ser meu filho.
mas passados 2 meses você deixa de ser novidade e passa a ser cobrado como se você tivesse 30 anos. Então ali esses grandes mestres que você citou tiveram uma influência muito grande, porque eu tive que me manter, né? Me manter, fazendo matéria para o Jornal Nacional, sendo cobrado, convivendo com pressão, o nervosismo do Jornal Nacional, né? Que sempre foi muito notório. Com alguns ícones, né? Com certeza, com Imagina certeza. como é que eram nos corredores, olha o fulano lá ciclano. Olha, eu convivi em São Paulo quando eu comecei com o Carlos Nascimento, que era um grande nome da época. Ele é uns 5, 6 anos mais velho que eu. Aprendi muito com ele também. Aprendi com Helena de Gramont, que aliás era esposa do Juarez Soares. E depois, quando eu fui correspondente em Nova York, eu fui correspondente com apenas 21 anos, eu tive uma influência bem grande do Hélio Costa, do Lucas Mendes, do Paulo Francis. Então eu era uma esponja, né? Absorvia todos os conhecimentos dessas pessoas, que foram pessoas que fazem parte da história do telejornalismo brasileiro, né? E não posso deixar de citar também Alice Maria, porque Alice Maria, esse padrão Globo de qualidade no telejornalismo, foi desenvolvido pelo Armando Nogueira e pela Alice Maria. No começo havia até um certo excesso na padronização, mas era porque ela queria ter um nível de qualidade comum a todos os profissionais. Com o passar do tempo, isso foi se flexibilizando e os estilos foram aparecendo e foram sendo bem-vindos também. Você, de repente, escolheu essa área que você é o maior repórter, jornalista investigativo do Brasil. Eu nunca vi outro para chegar perto de você. Mas é uma coisa bastante arriscada. Você já foi sequestrado. Por que você escolheu isso? É em busca do desafio maior do jornalismo? Ou porque você gosta? Ou o assunto te interessa? O que aconteceu para você mudar daquele jornalista inicial, o esporte, e chegar a ser um jornalista investigativo, Cabrini? Décio, o jornalismo investigativo, na verdade, é um termo que deveria representar uma redundância, um pleonasmo, né? Porque todo jornalismo deveria ser investigativo. Sim, sim. Entretanto, existem tantos exemplos, né, de jornalismo oficial, jornalismo unilateral, jornalismo tendencioso, que se convencionou se denominar de jornalismo investigativo aquele que se aprofunda. Então, eu sempre tive uma enorme atração em me aprofundar, em conhecer a história das pessoas. Você citou aí, com muita propriedade, que eu comecei fazendo esporte, e para você fugir do lugar comum do esporte, que os jogadores brasileiros, hoje até melhorou, mas o nível de escolaridade é baixo, as frases que você obtém deles são repetitivas, o batalhar com os nossos companheiros, enfim, né? Fazer tudo possível, né? Futebol é uma caixinha de surpresa. Então, essas frases recorrentes. Para você sair de uma matéria igual, matéria que não chame atenção, você precisa mostrar o que essas pessoas representam dentro de uma sociedade. Eu cobri 5 Copas do Mundo e 5 Olimpíadas. E o grande barato de cobrir esses eventos é você inserir cada personagem dentro de uma civilização, dentro de uma sociedade. Então, por isso que o esporte, a editoria de esportes, forma tantos grandes profissionais. O Boris Casoy, por exemplo, ele começou cobrindo esporte. O próprio Osmar Santos, que se transformou num ícone das diretas, ele foi um ícone do esporte. Porque o esporte te dá algo muito importante, que é o improviso e também a necessidade de você sair do lugar comum, daquela obviedade das coberturas. Você citou uma coisa de ouvir história, né? Nesse jornalismo que você faz, eu me lembro de várias, né? Eu acompanho há muitos anos e sou fã de carteirinha, como eu já te disse. PC Farias, o mundo inteiro procurando PC Farias. Ninguém achava o PC Farias, Poder Federal, polícia, ninguém, a família. Você achou. Ali achou, e agora? E você foi ouvir a história dele. Né? Com certeza. Essa é a grande vantagem que um jornalista investigativo tem em relação à polícia. Ao contrário da polícia, você não pode grampear telefone, você não pode interceptar correspondência, você não tem os recursos que a polícia tem. Mas você procura as pessoas para que elas tenham a oportunidade de contar o lado delas da história. E eu sempre parto do pressuposto que todo ser humano tem o direito de contar o seu lado da história. Eu lembro de um secretário de segurança que costumava dizer, quem entrevista gente do PCC está glamorizando o PCC, até se descobrir que ele tinha relações duvidosas, incestuosas com o PCC. Então, ele não queria que se entrevistasse ninguém do PCC. Eu acho que você não pode jamais menosprezar o livre-arbítrio das pessoas.
Todo mundo tem o direito de contar a sua história e você precisa confiar que você vai fazer as perguntas mais questionadoras, as perguntas sob o ponto de vista da sociedade, que as pessoas vão julgar e vão aprender com isso. A sociedade tem o direito de saber como um Fernandinho Beiramar age, qual é a lógica dele, até para poder se defender do Fernandinho Beiramar. Então, o jornalismo investigativo, ele é muito importante para uma sociedade. Eu costumo dizer que você pode medir o grau de democratização de uma sociedade pelo grau de jornalismo investigativo que ela possui. Mas, dito isso, jornalista investigativo não é delegado, não é promotor, não é juiz, ele é jornalista. Então, nós temos essas vantagens em relação a policiais e temos desvantagens também. Durante uma certa época da minha vida, eu me dediquei muito a achar fugitivos da justiça. Eu estava no início de ser correspondente em Londres, estava a todo vapor, e você vai me perguntar como se localizar um fugitivo da justiça. Muito tranquilo. Todas as pessoas, elas vivem com determinados contatos e mais cedo ou mais tarde elas cometem erros. Se você monitorar o que cada uma dessas pessoas faz, você tem uma chance muito grande de, no momento em que elas cometerem erros, você conseguir localizá-las. Foi assim que eu localizei o Paulo César Farias, foi assim que eu localizei a Georgina de Freitas Fernandes, a fraudadora do INSS na Costa Rica, foi assim que eu localizei o Roberto Osório, que era o diretor do Depósito Público no Rio de Janeiro, e ele limpou os cofres do Depósito Público e foi se refugiar na África do Sul e em Moçambique. E também o Márcio Scherer, que foi um garoto de programa brasileiro, que ele assassinou um empresário paraense no hotel Waldorf Astoria. Eu lembro que a polícia não conseguia localizá-lo. E usando esses princípios básicos de fazer um grande levantamento sobre todas as pessoas que rodeiam este ser que você está procurando, você consegue ir atrás dessas pessoas para achar a Georgina. Por exemplo, eu fiquei 1 mês e meio na Baixada Fluminense, conversando com todo mundo que a conhecia e fazendo esse grande mapeamento, né? É algo que dá muito trabalho. Durante uma certa fase da minha vida eu me dediquei muito a isso, uma fase que ainda não tinha as maravilhas tecnológicas que existem hoje, né? Mas eu confiava principalmente no meu poder das pessoas contarem aquilo que elas sabem. Por exemplo, no caso da Georgina, eu lembro perfeitamente que perguntar às pessoas que a rodeavam, perguntavam assim para mim, mas por que você é o único jornalista que não pergunta dela? Não, porque eu não quero saber. E eu me pesquisei tanto sobre ela que no fim as pessoas que detinham as informações sobre ela perguntavam para mim sobre ela e iam me contando coisas sobre os atos dela porque pensavam que eu já sabia, de tanto que eu tinha estudado. O ato de fazer a lição de casa, né? E com essas pessoas mais procuradas aí que você entrevistou, eles te deram entrevista por quê? No momento que você localizou? Porque talvez porque já te conhecem e você tem o teu padrão, você respeita e quer ouvir a história dela, é isso? Ou seja, elas querem dar a versão delas? Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe se é mentira ou verdade que ele está falando? Como é que funciona isso? Olha, eu parto do princípio que todo entrevistado tem inclusive o direito de mentir. E você tem a obrigação de questionar. Eu jamais julgo entrevistados. Antes, durante a entrevista ou depois. Por exemplo, eu fiz uma entrevista que se tornou muito famosa com o Fernando Collor de Mello, com o Eduardo Cunha, que foram personagens importantes da história recente do Brasil, das idas e vindas da nossa democracia, mas todas as vezes que me perguntam sobre essas pessoas, que pedem um julgamento, eu não julgo, porque eu acho que seria uma falta de ética, porque essas pessoas podem ter cometido atos que não sejam necessariamente honestos, mas elas confiaram em mim para contar o lado delas da história. E essa é a frase principal, Décio. Todo ser humano tem o direito de dar o seu lado da história. E cabe ao jornalista fazer o devido questionamento. A polícia nunca te perguntou como é que você conseguiu achar? Nunca... Perguntou, por exemplo, no caso do PC Farias, né? O PC Farias me contou, isso ele abriu para mim, que ele pagava uma mesada para que determinados setores da polícia, que hoje em dia isso não existe mais dentro da Polícia Federal, na época existia, mas enfim,
Se ele estivesse na Argélia, iriam procurá-lo na Austrália. Se ele estivesse na Austrália, iriam procurá-lo na França. Porque ele pagava uma mesada. Ele te falou isso? Ele me falou isso. Ele me contou isso aí. Meses antes de morrer. E me contou também muitas coisas que eu detenho muitas verdades, mas eu costumo jamais dar publicidade àquilo que eu não posso apresentar provas. Mas eu sei que ele foi uma queima de arquivo, porque ele sabia demais, havia uma discordância muito grande em relação à divisão do dinheiro, porque ele achava que pelo fato dele ter vivido o cárcere, ele merecia mais. E um determinado grupo achava que ele não merecia tanto e por isso ele foi assassinado, como também a mulher dele. Existem várias indicações de que ela também, a dona Elma Farias, também foi assassinada. Talvez a solução de alguns casos esteja em segredo com você para sempre, né? Pelo menos você imagina a possibilidade, o que aconteceu, mas você eticamente guarda com você. A gente tem que seguir princípios que não são negociáveis, como, por exemplo, o direito ao contraditório, né? É muito fácil para um jornalista dar espaço para as pessoas às quais ele concorda. Isso é muito fácil. Mas o grande desafio para a gente exercer bem a profissão é abrir espaço para as pessoas às quais você não concorda. Então, você vive alguns determinados princípios que são também naturais da jurisprudência, né? Que é o respeito ao contraditório. As pessoas têm direito a dar o seu lado da história. E, principalmente, né, respondendo à sua pergunta, exibir provas. Você não exibe uma matéria sem provas. Quantas vezes eu tive certeza absoluta de determinados acontecimentos, mas não os veiculei porque não conseguia exibir provas. Ou seja, muito jornalista pouco se lixa para isso, né? Eu acho isso muito errado. Muito errado. Muito errado. Sabe, né? Quando vem o sensacionalismo, ele ou quer aparecer, ou quer mentir, ou quer, não sei o que acontece, mas poucos têm um procedimento tão ético assim como você tem. Cabrini, 15 minutos iniciais já se passaram, quando a conversa é boa, né? Pareceu meia hora, mas um craque aqui falando. Então não perca o segundo bloco do programa Propaganda e Negócios, dessa vez sem nada de propaganda, e talvez negócios também, com o craque Roberto Cabrini. Até já. Segundo bloco da excelente entrevista com Roberto Cabrini. Cabrini, você também cobriu conflitos internacionais, né? Afeganistão, Somália... Iraque. Exatamente, Iraque, meu Deus do céu. Ou seja, foi para a guerra. Sim. Que coragem. Mas como é que você... Ou seja, você ama o que você faz, né? Absolutamente apaixonado. Não tem ninguém que chega assim perto de você nesse sentido. Eu sou teu fã incondicional, né? Talvez seja suspeito para falar. Mas o pessoal tem medo. Você não teve medo de morrer uma hora dessa? Não... Olha, Décio, eu não sou viciado em adrenalina como algumas pessoas podem achar. É claro que as situações de perigo, elas fazem com que você tenha uma descarga de adrenalina e endorfina, e eu percebi que isso aumenta a minha concentração. Então, em situações de alto risco, a minha concentração sobe. Eu percebi isso daí e me fez, assim, aprender a controlar os meus medos. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo também. Claro que eu tenho medo. Mas eu descobri... Olha, graças a Deus, eu sou casado com uma mulher que sempre me incentivou, que nunca disse não faça isso porque é arriscado, mas é o seguinte, eu cubro histórias que sejam do proveito para a sociedade. A história não pode ser válida apenas pela adrenalina que você vai passar, ela tem que ser válida pela informação que você vai trazer. Guerras são ambientes e momentos históricos de enorme transformação. O mundo muda quando as guerras acontecem e sempre os mais atingidos são a população civil. A população civil é a mais atingida em uma guerra. Então, você mostrar e denunciar tudo isso é importante para que providências sejam tomadas, para que reflexões sejam tiradas. Eu sempre penso que o grande objetivo de um jornalista é provocar reflexão, fazer as pessoas pensarem. Como eu disse, jamais pensar como eu penso. Pensar como eu penso é irrelevante. O importante é que as pessoas fiquem mais bem equipadas para tomar melhores decisões. E passa
por isso, cobrir guerras, porque a guerra que eu cobri, por exemplo, no Afeganistão, a ascensão do Talibã, foi um momento de grande transformação na sociedade afegã, um momento de grande opressão contra as mulheres, um momento em que os americanos acabaram sendo atingidos justamente por quem eles armaram até os dentes, que é uma grande contradição, que é uma grande ironia do destino, né? Os americanos produziram justamente quem depois eles tiveram que combater. Ou a guerra do Iraque. Eu estive no Iraque cobrindo conflitos com o Saddam Hussein, sem o Saddam Hussein, já com as tropas americanas, e pude fazer as comparações. No meio de bombas, né? No meio de bombas. É uma escolha sua. Você pode cobrir a guerra do seu hotel protegido, ou você pode ir na linha de frente. É evidente, Décio, que você procura tomar determinados cuidados. Até uns 30 anos, se você se identificava, você levava ali uma plaquinha, press, imprensa, você era protegido. A partir da Guerra da Bósnia, principalmente, os franco-atiradores passaram a avisar os jornalistas. E aí, já na Guerra do Iraque, jornalistas passaram a ser moeda de sequestro. Jornalistas passaram a ser sequestrados. Então, você vai me perguntar, o que é que te protege mais? É você usar todo aquele aparato de segurança ou você se misturar na população? Aí é que importa você conhecer o terreno que você está pisando. E tem lugares que você deve usar todo o aparato. Tem outros que se você usar o colete, a prova de balas, ou você vai parecer um astronauta, mas você vai estar no meio de uma população que mal tem camisa para poder vestir. Então você vai despertar arrogância. Então, o que vai de fato te proteger é conhecer onde você está pisando e jamais exigir de sociedades diversas da sua os atos com os quais você foi criado. Porque é muito comum você exigir que sociedades com valores totalmente distintos do seu ajam conforme você agiria. Esse é um grande erro. Você tem que estar aberto para o diferente, para civilizações com outros pensamentos. E dito isso, o grande desafio é você conseguir mostrar os dois lados. Porque, em geral, quando você vai cobrir uma guerra, você vai ficar o que os americanos chamam de embed, né? Você ficaria infiltrado ali com o consentimento deles. Mas você vai correr um risco muito grande de só mostrar um lado da história. Então, mas para mostrar o outro lado, por exemplo, eu estava na prisão de Abu Ghraib, onde atrocidades estavam sendo cometidas contra prisioneiros iraquianos, mas eu estava com os americanos. Então, eu me vi no dilema de como é que eu fazia para mostrar aquelas atrocidades, e eles viram que a gente estava filmando. Sorte que rapidamente a gente trocou as fitas, demos para ele uma fita, na época que se usava fita, que não tinha nada, entendeu? E a gente conseguiu mostrar a cobertura, porque você não pode vender a sua alma só porque eles te deram acesso. O que é certo e você tem que mostrar. Então, uma guerra, ela estabelece, sim, muito crescimento, né, dentro do seu profissionalismo, porque você vai ser exposto a grandes dilemas psicológicos, dilemas físicos, dilemas assim, afetivos, e tudo isso vai fazer com que você se torne um profissional muito melhor, e principalmente você vai ter que aprender também a conter as suas emoções. É muito difícil, por exemplo, você ver crianças sendo trucidadas ali e você tem que continuar cobrindo. O teu reflexo é voltar para casa, não quero mais isso, deu para mim. Mas aí você pensa, se eu não mostrar isso, essas pessoas vão estar numa situação muito pior, né? Você precisa mostrar para que gere conscientização, porque no final do dia é essa a nossa obrigação, gerar conscientização. É amar muito o que você faz, a sua profissão. Eu realmente amo. Desde 16 anos você ama, é apaixonado por isso e faz com profissionalismo. Esse é o papel do jornalista, nem todos fazem, a gente sabe. Eu sei, eu não quero que você diga não. Mas você faz com competência diariamente no perigo, no estresse. Por exemplo, a Guerra das Farc, lá na Colômbia, você foi sequestrado. Sim. Eu acho que ali, pelo que eu li um pouco da tua história, o fato de você ter comprovado que era apenas um jornalista, te ajudou, não é isso? Me ajudou. Eles achavam que eu podia ser americano. Você teve medo daquela? Por isso que eu fui sequestrado. Eles achavam que eu podia ser um espião americano. Isso. Eu estava atrás de brasileiros infiltrados nas Farc. Então a gente estava entre São Vicente de Neiva e São Vicente de Calgã,
Del Caguán, e no meio do caminho a gente foi interceptado. E eles foram assim muito bruscos, muito rudes conosco, porque achavam que nós éramos enviados americanos. E a gente ficou 3 dias ali, pão e água, tratados com extrema frieza. Mas depois eles souberam que a história que a gente contava, de ser jornalista brasileiro, eles pesquisaram um pouco, né? Porque eram pessoas profundamente também vítimas de lavagem cerebral, que viviam ainda o fanatismo com relação ao comunismo nos anos 70, né? Eles pararam no tempo ali porque sofrem uma lavagem cerebral, enfim, lutam por uma sociedade igualitária, o que é bem-vindo, mas também tem determinadas fantasias sobre o que seria ideal para a humanidade, que são muito discutíveis, né? Mas eu jamais tento ideologizar as minhas matérias. Eu mostro fatos, a conclusão é de quem assiste. É um jornalista total, de coração. E nessa época, no sequestro, você ficou preocupado? Fiquei, com certeza. Fiquei ao mesmo tempo. Eu sou sempre o cara que tem que ir lá conversar e fazer as pessoas se acalmarem, os meus próprios companheiros. Eu notei, né, que eu tenho essa facilidade, e você mostrar tranquilidade é importante porque faz com que as pessoas acreditem na sua história, né? Se você demonstrar muito nervosismo, a chance de você ser executado ali e depois nunca mais achar no seu corpo é grande, né? Foi o que aconteceu no Afeganistão também, quando a gente estava filmando uma vila que estava sendo dizimada pelas tropas do Talibã. Era uma vila persa que estava sendo dizimada pelas tropas do Talibã, porque eles tinham dado comida para as tropas inimigas do Talibã. E a gente conseguiu filmar todas essas atrocidades, toda essa vila inteira sendo dizimada. Na saída a gente foi interceptado. E eles fizeram toda a menção que iam nos fuzilar. Aí é que eu falo a importância de você valorizar o aprendizado da cultura distinta. O fato de eu saber falar algumas palavras em pastum, que é o idioma deles, fez com que, ao invés deles nos executarem, pelo menos eles chamarem um comando que falava inglês, e aí eu tratei de convencê-los que a gente tinha se perdido na área, e, enfim, a gente acabou até sendo alimentados por eles. Quando você visitou esses locais, foi trabalhar nesses locais, né, ver essas guerras, isso fez mal para você? Você chorava à noite, como é que era a tua reação? Não na hora, porque você é profissional demais, mas depois. Muito interessante isso que você está falando. Para sua alma, o que aconteceu? Porque quando você chega na sua casa, que você vai sentir isso daí, né? E você leva muitos dias, porque enquanto você está na adrenalina e na sua missão, por exemplo, em missão, eu jamais fiquei doente. Agora, depois que termina a cobertura, você relaxa, aí você sente cansaço, você fica doente. Chora. Isso chora, que nem o anúncio da morte do Ayrton Senna, né? Eu fui chorar copiosamente uns 3 dias depois, entendeu? Quando eu estava ali cobrindo, eu estava centrado naquilo que eu tinha que fazer. Você está emocionado nesse momento. Foi sem dúvida, porque o Senna me abriu muitas portas, foi uma honra cobrir as atividades dele, e o fim de semana em que ele morreu foi assim muito marcante, né? E foi um momento de muita dificuldade do ponto de vista emocional. E o que você disse, você acaba sentindo quando você chega na sua casa. Com o tempo, eu fui desenvolvendo anticorpos. Hoje em dia, eu estou muito mais bem preparado para, a partir do momento que eu entro na porta da minha casa, eu deixar tudo para trás. Eu acabei desenvolvendo isso. Hoje eu consigo fazer isso, mas nem sempre foi assim. É difícil. Experiência, né? Quantos anos já de profissão? 40 anos. 40 anos. Não é porque eu sou velho, é porque eu comecei muito cedo. Não, calejou um pouquinho. Qual foi a experiência de jornalismo mais difícil que você tem, que você lembra? Todas foram difíceis. Eu só falo de entrar numa guerra, eu não teria a mínima chance de ter esse tipo de trabalho, não tenho nem competência, nem talento, tenho muito medo, né? Qual foi o teu momento mais complicado? Foi no sequestro mesmo ou foi em outro local? Eu acho que esses 2 que eu citei foram particularmente muito difíceis, né? No Iraque, a gente estava lá no Iraque, por exemplo, no norte do Iraque, no Kurdistão, e no meio de um combate, você ficava em uma montanha e uma facção curda atirava na outra facção curda, que era aliada do Saddam Hussein. E você não podia acender uma fogueira, e era um frio assim terrível, mas você não podia acender uma fogueira, senão você se tornaria um alvo. Então você tinha 2 opções, né? Você se tornar um alvo, ou você morria congelado, né? Então foram noites
muito difíceis, né, da gente sobreviver, mas a gente sobreviveu e rendeu uma grande matéria. Mas também é particularmente muito difícil quando você investiga setores da banda podre da polícia, porque quando policiais se desviam da sua conduta que a sociedade espera deles, eles se tornam bandidos perigosíssimos, né? Porque são bandidos que têm acesso a muitos meios para te intimidar. Mas tudo rendeu experiência, não tem uma única cobertura que eu me arrependa de fazer. Muitas coberturas, eu passei por elas, por exemplo, eu tinha certeza que os assassinos de Chico Mendes estavam na própria fazenda, na Fazenda Paraná, onde eles moravam, mas eu não podia invadir, porque eu não sou policial. Um policial invadiria ali, arrumaria um mandado, né, e penetraria ali no local. Eu sempre tive essa certeza e não pude fazer a matéria, gastei 40 dias ali, entendeu? Então, eu diria para você que de cada 10 tentativas, você consegue realizar 2, 3, entendeu? Nas outras você perde tempo e inclusive dinheiro. No caso do Lázaro, recente, o mundo inteiro procurando o Lázaro. O Cabrini vai achar. Ele está lá, ele vai achar. Você acabou conversando com a mulher dele. Sim. E ela te passou uma mensagem gravada por ele, não foi isso? Uma mensagem por WhatsApp, alguma coisa? Foi o seguinte, o Lázaro enviou mensagens para ela e ela me contou dessas mensagens que ela apagou, né? Não cheguei a ter acesso a essas mensagens, mas eu estava, por exemplo... o grande desafio nessa cobertura foi você cobrir as atividades da polícia, mas ao mesmo tempo fazer a sua própria investigação. Porque tem gente que confunde. Jornalismo policial não é jornalismo investigativo. O jornalismo policial, ele é muito bem-vindo, importante para a sociedade, mas ele se destina a cobrir as atividades da polícia. Tem um espaço importante, mas o jornalismo investigativo ele caminha paralelamente e muitas vezes vai levar a uma investigação. O desafio dessa cobertura foi de ter boas fontes. Eu fui o primeiro a confirmar a morte do Lázaro, porque eu tinha fontes da polícia, mas ao mesmo tempo eu consegui mapear todos os contatos, a mulher, a tia dele, a mãe, eu consegui conversar com todo mundo e consegui, por exemplo, falar com o caseiro da fazenda por onde ele passou. Nós conseguimos uma série de entrevistas exclusivas, justamente não ficando apenas somente na cobertura do lado policial, das atividades policiais. Você conseguiu sentir alguma coisa de humano nele, no sentido das mensagens para a esposa, algum medo dele? Porque era um monstro, eu tinha medo de sair na rua em Alphaville, achando que ia encontrar o Lázaro. Pintaram o cara como um monstro, né? Devia até ser, não sei. Mas você sentiu nessas mensagens alguma coisa de ser humano nele? Olha, as mensagens eram de um ser apaixonado, cristão, preocupado com caráter. Havia 2 Lázaros. Um Lázaro da família, que até impunha lições de moral para todos, entendeu? Uma pessoa doce, e havia o Lázaro psicopata, extremamente violento. Também. Eram os 2 lados. Com certeza. Mas eu costumo dizer que o pior ser humano possível tem algo de humano. E o melhor dos seres humanos tem algo que não seja exatamente elogiável. Eu acho que o segredo da cobertura é relativizar as coisas, né? Então o Lázaro é indefensável em tudo que ele cometeu, mas se você conversar com as pessoas que conviviam com ele, você vai ouvir histórias de um bom ser humano, histórias de um bom pai, de um cara preocupado e despojado, um cara que na fazenda ajudava todo mundo, e era o mesmo cara que matou impiedosamente e que tirava a roupa de todas as suas vítimas, né? Era um traço dele, por exemplo, de um problema de convivência com a sexualidade que ele tinha, né? Várias das vítimas dele foram despidas, os corpos foram encontrados despidos. Gabriel, você tem uma filosofia de trabalho e de vida, né? Que é absolutamente ético, você é focado, você quer passar a informação de forma mais correta possível e que serve para qualquer profissão. Então, eu queria que você deixasse aqui, a gente tem uma audiência muito jovem também aqui na região onde a gente cobre. Que conselho você daria para esses jovens que estão se formando, não só em jornalismo, mas conselho de vida? Porque as experiências que você tem de vida são uma coisa, eu nunca vi assim, tanta tensão. E você tem uma família, você é um profissional, se cuida, quer se apresentar bem, busca a verdade. Que conselho de vida você daria para essa garotada que está se formando, seja qual for a faculdade? Entusiasmo é absolutamente fundamental, bom humor,
eu combato essa pressão com a qual eu convivo com bom humor, brincando com as pessoas que trabalham comigo, enfim, quando eu estou em casa mesmo, brinco com os meus cachorros, vou assistir jogo do Palmeiras, enfim, Palmeiras. Né? Que você foi, né, um grande centroavante, um grande palmeirense, né? Você precisa desenvolver antídotos. Então, esses são elementos importantes. E além disso, e acima de tudo, inquietação. O profissional ele precisa sempre se renovar. Eu comecei em tempos onde você não tinha internet, né? Você fazia uma pesquisa sobre o Décio, para entrevistar o Décio, a pesquisa ia demorar uma semana para ficar pronta. Hoje, num clicar de Google, a entrevista está pronta. Eu lembro nas primeiras coberturas de guerra, às vezes você tinha que andar 3.000 quilômetros para ir achar, para localizar o ponto de uplink, né? Onde você fazia a matéria subir para o satélite. Hoje, com o smartphone, você faz cobertura em tempo real e você muda a história do planeta. Mas, apesar de todas essas mudanças, tem algo que jamais mudou, porque nós estamos numa época onde máquinas escrevem textos, mas máquinas não falam sobre os dilemas humanos. E no final do dia, com pouca tecnologia, que foi no começo da minha carreira, e agora com alta tecnologia, com o advento de fake news, que a gente tem que conviver e tem que, ao mesmo tempo, fazer com que a gente se torne pessoas procuradas para dizer o que é falso e verdadeiro, com toda essa mudança dirigida pela revolução tecnológica, no final do dia, nós somos contadores de histórias. Conte uma grande história, mas uma história que seja em sintonia com os tempos em que nós vivemos. Então, você tem que se atualizar, usar as mídias sociais, usar a alta tecnologia, porque a comunicação foi profundamente democratizada. E isso é muito bom. Hoje em dia, qualquer ser humano que esteja na sua casa, ou qualquer cidadão, ele é um repórter em potencial que vai te confrontar. Isso é bom porque democratiza a informação. Mas, por outro lado, conforme eu disse, vieram as fake news, as notícias falsas, que destroem reputações. Mas, então, quanto mais você se atualizar, e essa atualização, ela nasce da inquietação. Por isso que você ganhou o prêmio especial ESSO de telejornalismo, né? Poucas pessoas conquistaram esse prêmio. Esse é o prêmio desse meu querido ídolo aqui, Roberto Cabrini. Roberto Cabrini. Querido, muito obrigado, parabéns. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Muito obrado. Muito feliz de te entrevistar mesmo. Há muito tempo eu queria bater um papo com você. A recíproca é verdadeira. Eu tive um grande aprendizado de vida nessa sua entrevista, viu? Parabéns pela trajetória. E por ser o que você é, que você e continue por muito tempo também. Olha, o fundamental é a gente se divertir fazendo o que a gente faz, né? Senão a nossa vida fica miserável, né? Então, divirtam-se. É isso aí. Esse foi Roberto Cabrini, um astro do jornalismo investigativo, jornalismo esportivo, um jornalista na acepção da palavra, que deu um show de entrevista aqui no nosso programa Propaganda e Negócios. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.